Bom dia. A partir de hoje, aqui no Distrito Federal, na capital do país, já não é necessário usar máscara, não é obrigatório por parte do governo, da lei local, usar máscara em lugares abertos, né? Por exemplo, num parque, num estádio, até nas mesas, né, da calçada, restaurantes que estejam abertos. Bom, enquanto isso, lá em Genebra, a ministra Damares teve um encontro com Tedros Adhanom, na sede da Organização Mundial de Saúde, da OMS, relatando sobre o êxito da vacinação dos indígenas brasileiros e foi elogiada por ele. Isso derruba um movimento da CPI que estava querendo acusar o presidente de genocídio indígena. Depois até desistiu de fazer isso. Enquanto isso, o Ministério do Trabalho já pôs em vigor a portaria que impede que empresas demitam por falta de vacina e também proíbe que empresas deixem de admitir por exigência da vacina contra a Covid. O ex-representante do Brasil na Organização Internacional do Trabalho prestou uma informação ao meu colega Políbio Braga, e ele me passou, afirmando o seguinte, Dagoberto Godoy: na Conferência Internacional do Trabalho, em junho, agora, os delegados de governos, empregadores e trabalhadores de 181 países, inclusive o Brasil, adotaram por unanimidade o chamamento mundial à ação para uma recuperação centrada nas pessoas, o qual compromete os países a trabalhar por uma recuperação econômica e social da crise que seja plenamente inclusiva, sustentável e resiliente e que deem prioridade à criação de trabalho decente para todos e corrijam as desigualdades. Está aí a Organização Internacional do Trabalho, né? O ministro Onyx Lorenzoni disse que se baseou na Constituição e na CLT, poderia ter dito que se baseou também na Organização Internacional do Trabalho. O ex-primeiro-ministro italiano, ex-ministro do Interior, o Matteo Salvini, senador, pediu desculpas em nome da Itália ao grupo de italianos que organizou uma manifestação contra o presidente Bolsonaro na Itália, né, movidos por partidos de extrema esquerda que ficaram com raiva de Bolsonaro porque, quando ele assumiu, o Cesare Battisti, que matou 4 na Itália e estava condenado várias vezes, foi, enfim, extraditado para a Itália, né? Foi devolvido para a Itália, deportado para a Itália, estava aqui protegido pelos governos do PT. Bolsonaro teve grandes emoções lá. A última foi ontem, em Pistoia, onde estavam enterrados os mortos da Segunda Guerra, foram 467 brasileiros, cujos corpos foram transferidos para o monumento ao Pracinha, no aterro do Flamengo, mas ficou um que foi achado depois. Eu, inclusive, conversei com quem achou, lá em Montese, no dia 8 de maio, dia da vitória. E ele me contou como achou, estava cavando fundação para fazer uma casa e encontrou, né, pela farda, pelos botões da farda, identificou-se como Pracinha Brasileiro. Então ficou ele lá, santificando o lugar onde estavam os outros, no cemitério de Pistoia, onde estão os nomes de todos e uma chama perene que está sob o mastro da bandeira nacional. No dia que eu estive no cemitério, faz uns 3 ou 4 anos, estava cheio de jovens italianos, né, prestando homenagem aos brasileiros. E o presidente Bolsonaro ontem inaugurou uma placa comemorativa, uma placa honrando os pracinhas brasileiros. Bom, para informar vocês também que amanhã é o grande dia do leilão do 5G, chegando à internet das coisas, como é chamada, né? Vai fazer bem para o agro, para a educação, para a saúde, para os hospitais, para as empresas, vai fazer bem para o país. 5G, são 40 bilhões em jogo, né? Estou muito curioso para saber o resultado disso.
E, por outro lado, no dia seguinte, já vão ser leiloados 19 terminais portuários no Brasil. É a privatização, a concessão, né, que está indo em marcha, e como diz o ministro Tarcísio, os investidores não estão ouvindo o barulho. O que é o barulho? São as fake news que são feitas aí pelos desesperados que não conseguiram usar o coronavírus para esmagar os brasileiros e agora inventam um pessimismo incrível a respeito da economia brasileira, que está indo muito melhor que a economia americana e europeia. De Brasília, Alexandre Garcia.